Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje, eu vou mostrar para você como você e a sua equipe podem criar uma definição em comum do que significa entendimento para a sua equipe. Eu vou te mostrar como todo mundo aí da sua equipe pode olhar para o mesmo código e dar uma nota igual quando você perguntar para cada uma das pessoas assim: o quão difícil você acha esse código? Imagina que todo mundo na sala, independente de quantas pessoas tenham, vai te dizer a mesma nota. Por que que isso é bom? Se todo mundo tem um olhar padronizado e uma definição, né, do que significa dificuldade aí de entendimento, né, de conseguir metrificar a dificuldade de entendimento, facilita muito para você bater o olho no código e falar, putz, isso daqui está difícil de entender, isso daqui está fácil de entender. Facilita, por exemplo, para você poder revisar o código alheio no processo de code review. Quem sabe no futuro você pode até colocar um script no seu pipeline aí de continuous integration e tudo mais, que barre, né, a integração do código em função de códigos, por exemplo, que passem do limite de entendimento ou algo do gênero. E é óbvio que tudo isso que eu estou te falando, nesse vídeo específico, tem a ver com a tese de design que eu trabalho atualmente, que é o Cognitive Driven Development, cuja aposta é que um código que pode ser entendido, pode ser mantido e evoluído por outras pessoas. Beleza? Então, deixa eu já te mostrar, porque eu já rodei essa dinâmica 3 vezes aqui, né, em equipes diferentes. E eu acho que agora tem um jeito muito interessante de você também poder fazer isso com a sua equipe, independente, né, do time que você tenha na mão e das tecnologias que estejam envolvidas. Pouco importa isso, a tecnologia é uma tecnologia XPTO de back-end, front-end, se é mobile. Mobile é o certo, né? Mobile é o jeito aportuguesado aí de falar. Você pode aplicar, né, para qualquer tipo de linguagem de programação, pouco importa, beleza? Deixa eu te mostrar aqui, né, como é que é a dinâmica, que eu acho que pode ser de alguma maneira interessante para você. Se liga nisso. Aqui, né, eu usei um projetinho que chama Idea Boards. É uma aplicaçãozinha aí web, né, uma meirazinha na minha opinião, mas que cumpre bem o seu trabalho de criar um boardzinho que você pode dar upvote, né, movimentar os cartões e tudo mais. Como que eu faço? Quando você pensa, né, no CDD e você quer derivar uma métrica e um limite, por exemplo, que possa ser utilizado pela equipe, tem algumas coisas que são necessárias. A primeira é o que é uma unidade de código para a sua equipe. Uma unidade de código pode ser um arquivo, e tudo que está naquele arquivo compõe aquela unidade de código. Uma unidade de código pode ser, por exemplo, se for uma linguagem orientada a objeto, pode ser classes. Então, dentro de um arquivo, cada classe é uma unidade de código e eu posso olhar para ela de maneira específica em relação à sua complexidade. Ou uma unidade de código, por exemplo, se for na linguagem funcional, pode ser funções, ou pode ser um arquivo, né? Então você pode ter cada função no arquivo pode ser analisada de maneira isolada, ou todas as funções no mesmo arquivo juntas vão indicar, né, o nível de complexidade daquele arquivo. Então, depende de como você quer olhar para a unidade. Aqui, para este vídeo, a gente vai considerar, né, que a unidade de código é um arquivo. Beleza? Então, aqui, a métrica que a gente vai derivar é considerando que a unidade de código é um arquivo e ela aqui, né, foi a métrica também que a gente vai trabalhar aqui, foi concebida para utilização em cima da linguagem Java. Beleza? Mas depois eu te mostro aqui um outro board, por exemplo, com a derivação para a linguagem Kotlin. E poderia ter para JavaScript, C Sharp e por aí vai. Então, a unidade é um arquivo. Então, se você tem uma classe no arquivo ou 5 classes, você vai juntar, né, a complexidade de todas essas classes e vai falar a complexidade dessa unidade é esta daqui. Segunda coisa, uma vez que você sabe qual é a unidade, você precisa se juntar com a sua equipe e ter um momento ali, né, de brainstorming, ou seja, não precisa nenhum tipo de convergência naquele momento, que é, todo mundo escreve aí um cartãozinho, né, dada essa dinâmica aqui, todo mundo escreve aí, né, aqui no boardzinho, o que você considera que dificulta entendimento. Não se restrinja. Coloque qualquer coisa que você considera
que dificulta entendimento. Então, se você for olhar aqui, ó, deixa eu até dar um zoom aqui, a galera colocou várias coisas aqui, ó. Annotations específicas de um projeto, invocação de método de classe específica, invocação de método de qualquer classe, branch de código, função como argumento, acoplamento com classe específica, qualquer annotation, acoplamento com qualquer tipo de classe, condicional, SQL, Hibernate, herança de classe abstrata ou concreta, né? Exception handler, implements. Ah, mas qual é o motivo de cada um colocado? Não precisa ter motivo, né? Entendimento, né? Sempre vai começar, né? É individual, né? O que quando eu bato o olho no material, pouco importa o material, aqui a gente está falando de código. Quando eu bato o olho num código, a minha dificuldade de entender aquele código é diferente da dificuldade do meu colega ou da minha colega. Tudo vai depender do background. Mesmo se vocês dois, por exemplo, tiverem, né, no mesmo momento de carreira em relação a como a empresa te analisa, né? Então, tem dois especialistas ou duas especialistas aqui, né? E essas mesmas duas pessoas têm que olhar para um código e falar se aquele código é difícil ou fácil. Os backgrounds delas provavelmente vão ser diferentes. Existe uma bela chance delas olharem para o mesmo código e falarem, esse código está fácil, esse código está difícil. Tudo varia. Beleza? Então aqui cada um trouxe o que na sua mente pode implicar, né, em dificultar o entendimento. Daria para ter outras coisas aqui, né, e eu vou colocar aqui também outras coisas que já apareceram outras vezes aí. Então, por exemplo, variáveis com nomes pouco semânticos. Vou botar outra aqui, ó. Métodos com nomes pouco semânticos. Por exemplo, coloquei mais duas coisas ali, né? Variável com nome pouco semântico, método com nome pouco semântico, por exemplo. E você poderia acrescentar quaisquer outras coisas. Não tem nenhum problema aí, beleza? Então, uma vez que você chegou junto com a sua equipe, né? Deu um momento ali, de vez você pode dar um dia, 2 dias, uma semana, 1 hora, enfim. A galera levantou ali, você agora tem que fazer o seguinte. A gente tem que tentar pegar tudo que está aqui que realmente leva para uma análise binária. Ou aquilo apareceu no código, ou aquilo não apareceu. Para você tirar qualquer coisa que realmente seja completamente interpretativa. Por exemplo, invocação de método de classe específica do projeto. Uma pessoa colocou isso e para ela invocar método de classe específica dificulta o entendimento. Eu tô aqui, né? Você vai ver que já tem uns upvotezinhos ali, porque eu já rodei essa dinâmica e eu voltei tudo para trás para formar aqui, para fazer aqui o vídeo. Então, isso é binário. Você olha para o código, existe uma invocação de método, para um código Java, né? E existe uma invocação de método. Não tem o que questionar, beleza? A gente vai decidir aqui se isso vai entrar aí, né, como realmente um ponto que a equipe inteira vai olhar como ponto que dificulta o entendimento ou não. Mas que realmente isso existe no código, existe. Então você traria para cá. Por exemplo, annotation específico do projeto, binário, né? Annotation aí, para quem, se você não programa em Java, é um metadado que você coloca em algum tipo, né? Em partes da linguagem. Então você pode colocar na declaração de um atributo, na declaração de uma classe, no parâmetro de um método, enfim. Então, né, as linguagens chamam a annotation, esse metadado, por nomes diferentes, né? Então, se eu não me engano, em TypeScript e Python chamam de decorator. Em C# chamam de attribute, se eu não me engano. Então, mas tudo é metadado, beleza? Que você coloca dentro do código aí. Então, isso aqui também é binário, né? A pessoa acha que quando aparece uma annotation dificulta o entendimento. Não existe outra pessoa na sala que vai dizer que a annotation não aparece. As pessoas aqui elas vão tentar chegar, né, num ponto de equilíbrio se aquilo para a equipe dificulta ou não o entendimento. Mas que aquilo existe, existe. Agora, por exemplo, o que a gente pode considerar interpretativo? Métodos com nome pouco semânticos. Deixa eu tentar. Deixa eu ver se cabe. Ainda não está cabendo aqui. Ai, meu Deus, calma aí. Não estou conseguindo descer aqui. Então, calma aí, só um segundo. Deixa eu só puxar esse daqui para cá, né? Só para
poder mostrar rapidinho aqui. Puxei aqui, né? Então, depois eu vou tirar. Métodos com nome pouco semânticos. Isso aí realmente é interpretativo. Como é que você define, né, se uma coisa é interpretativa ou não para uma equipe? Você tem que, se você colocar o mesmo pedaço de código na frente de todo mundo, aquilo que você está dizendo que existe deveria ser padrão para todo mundo. Então, se você colocar o nome de método para a galera e o código ali, né, para a galera avaliar, vai ter gente que vai dizer que o nome de método está ok, vai ter gente que vai dizer que o nome de método não está ok. Se a resposta não é igual, se não é consenso, então já não é, já perde, já para aqui na peneira da dinâmica, né? Diferente dessas aqui de cima. Se eu botar um código na frente de todo mundo que programa em Java e esse código tiver uma anotação, todas as pessoas vão dizer, tem anotação. Todas as pessoas vão dizer, aqui é invocação de método. Inclusive, né, a análise estática diria. Beleza? Então, de novo, né? Como é que você sabe que não é binário? Se você não conseguir olhar para aquilo por análise estática. Depende de uma pessoa para interpretar, não é binário. Se não é binário, não passa no nosso filtro aqui. Então, a brincadeira é puxar tudo que é binário. Então, por exemplo, ó, isso aqui passa pela análise estática? Passa, invocação de método de qualquer classe. Branch pode ser analisado estaticamente? Pode. Passagem de função como argumento. Ops. Aqui, né? Pode ser analisado estaticamente? Pode. Acoplamento com classe específica. Pode ser analisado estaticamente. Acoplamento com qualquer classe. Ops. Vem aqui, meu filho. Pode ser, né? Qualquer annotation pode ser analisado estaticamente. Condicional pode ser analisado. Presença de SQL pode ser analisado. Herança de classe concreta pode ser analisado. Hibernate pode ser analisado. Um que pode ser analisado, né? Por exemplo, Exception Handler. Pode ser, aqui, né? Em projetos escritos em Java, geralmente os frameworks permitem que você crie uma espécie de interceptor, né? Para você tratar exceptions. A Exception Handler aqui, quando a gente estava fazendo a dinâmica aqui para a equipe, esse não entrou porque geralmente o Exception Handler é uma classe. Então, né, como você analisa a complexidade por unidade de código, ter a classe, você vai analisar aquela classe, mas o lançamento de exceptions em partes do código que de alguma forma são capturados pelo exception handler, a gente não foi colocado aqui, né? A gente entendeu que carecia de mais debate para saber se isso era uma coisa, se a gente conseguiria, né, via análise estática, identificar que determinada exception está sendo lançada e aquela exception está sendo capturada pelo exception handler. Daria para fazer. Então a gente colocou, mas quando a gente voltou, a gente entendeu, né, que naquele momento não dificultava tanto o entendimento. Então, se aparecer a palavra implements, calma aí, eu não quero fazer merge, né? Então, se aparecer a palavra implements, beleza. E o que é que não entraria aqui? Variável com nome de pouco semântico, método com nome pouco semântico. Se em algum momento a gente conseguir fazer análise estática, né, sei lá, por algum tipo de inteligência artificial que bata o olho, que consiga olhar o código, olhar o nome do método e fazer tipo sugestão, né, que nem, sei lá, a gente tem hoje nos e-mails, né, e docs e tal, né, que a gente vai escrevendo e a pessoa fala que a nossa frase está estruturada de maneira equivocada ou algo do gênero. Se a gente conseguir chegar lá, se tiver análise estática, beleza, a gente pode considerar, tá bom? Uma vez que você pegou, né, todos os pontos aí que são binários, ou seja, que todo mundo na sala interpretaria da mesma, olharia e faria a mesma análise, ou até que uma ferramenta, né, uma automatização pudesse ser feita para fazer análise, você tem esses pontos. O que acontece agora? Junto com a equipe, você tem que rodar uma dinâmica, beleza? Geralmente aqui é de upvote, para falar assim, gente, agora todo mundo, né, tem 5 votos, cada um, que podem ser distribuídos aí, né, por cada um dos cartões. Um pode, por exemplo, votar no mesmo cartão. Para você dizer o que, na sua opinião, dificulta mais o entendimento. E aí a gente fez isso lá, né? Então eu vou puxar aqui os que dificultaram mais o entendimento. Então, aqui, outro 7 aqui, outro 6 aqui, e esse daqui, né? Se eu não me engano. Não quero fazer merge.
Calma aí, né? Ai, meu Deus. Tô tentando colocar o negócio aqui, mas então, agora consegui, facilitou a minha vida, né? Então, no final, os 5 que tiveram, deixa eu só me jogar para cá, para esse lado, né? Os 5 que tiveram mais votos foram esses daqui do lado. Mas e qual que é o limite de itens que podem ser selecionados? Nessa dinâmica, a gente não colocou limite, mas eu sugiro para você colocar limite sim. Então, por exemplo, aqui, ainda por observação, né, eu não fiz ainda experimentos para tentar sugerir para você número de itens numa métrica que você vai derivar de entendimento. Mas cada itemzinho desse aqui, né, dentro do CDD, é o que a gente chama aí de ponto de complexidade intrínseca. Ou seja, cada vez que aparece algo disso, a equipe está dizendo que dificulta o entendimento daquele material, que no caso é a unidade com código escrito. Beleza? Então, qual que é a minha sugestão aqui, né, para as equipes? Coloque pelo menos 3 itens na sua métrica. Qual que é o limite? Até agora, o número máximo que aconteceu de itens foram 5. Beleza? Então, o que é que eu te digo? Se você for fazer aí, né, a sua dinâmica, você pode dizer que você vai ter 3 itens na métrica, 4 ou 5. É uma sugestão que eu dou baseado em experimentação, pouca ainda, né, da dinâmica, mas que pode te ajudar. Beleza? Então, o que acontece? A galera votou, tanto aqui os upvotes, né, e tudo mais. Como que a gente fez como que eu fiz a dinâmica? Depois da primeira rodada de votação, e aí apareceram, vamos supor que o limite aqui, né, fosse de 5 itens, apareceram aí os 5 itens com maior número de votos. O que é que eu fiz? Todo mundo agora tem a oportunidade de argumentar a favor um item entrar lá, né, para os pontos escolhidos para serem observados, ou argumentar que um item que entrou não deveria entrar, ou seja, dar o seu ponto de vista para tentar enriquecer alguma decisão que já foi tomada aqui, ou mover a pessoa de ideia, né? Por exemplo, imagina que alguém poderia vir com um argumento, né, que não deveria considerar a função como argumento, como uma branch de código aí, ou seja, como um ponto, como algo que dificultaria o entendimento. Por quê? Porque desde o Java 8 você tem suporte ali aos lambdas, method reference e coisa do gênero, e você está bloqueando as pessoas de utilizarem esse recurso, né, de maneira como elas quiserem aí. E aí a pessoa poderia dar sua letra, né, argumentar, e na próxima rodada de votação, o povo poderia dar downvote nesse daí, né, ou dar upvote, obviamente, em outras coisas que foram argumentadas para trocar de lugar, dado que você só pode ter no máximo 5, por exemplo. Então aqui, o final da nossa métrica, né? Quais foram os pontos de complexidade intrínseca, ou seja, os pontos que dificultam o entendimento que foram escolhidos. Branch de código, função como argumento, acoplamento com classe específica do projeto, né? Condicional, então você tem um if, vai contar um ponto, que é uma branch, mas se nesse if tem A e B, então você tem 2 condicionais, então vai ter 3 pontos. Beleza? If, que só tem uma condicional, vai contar então 2 pontos, que cada condicional conta um ponto, né, ali dentro. If A, AND B, AND C, então vai ser 4 pontos, que é o if. E esse eu achei que ficou muito bom, né, que é, geralmente eu não trabalho, na primeira métrica que eu tinha derivado aí, que tinha 3 itens, eu não tinha colocado o condicional, e realmente para mim faz sentido, né? Tem uma métrica que tem isso. Não tem métrica certa. O legal é que com o passar do tempo a gente vai ter um pool de métricas para várias linguagens diferentes e para vários tipos de projetos, talvez diferentes, que contemplam itens de dificuldade de entendimento, ou seja, itens de complexidade intrínseca diferentes, e você vai poder escolher a combinação que talvez mais se adeque ao seu projeto ou criar a sua própria, como a gente brincou de fazer aqui. E herança também contou aqui, né, como dificuldade de entendimento. Então, se eu tenho A extends B, ou seja, você vai ter o extends B, como B é uma classe, se B for uma classe específica, vai contar um ponto, e como tem o extends, vai contar outro ponto. Então, só de você herdar de uma classe criada no próprio projeto, você já toma 2 pontos. Se você herdar de uma classe, de um framework, né, de uma biblioteca ou algo do gênero, aí você vai tomar 1 ponto só. Então, você tem aqui 5 itens que dificultam o entendimento. E qual que é o limite de pontos aqui agora que pode aparecer na unidade de código? Beleza? Então, aqui é um detalhe importante. Qual que é o limite? Beleza?
eu tenho aqui 5 itens. Cada item, atualmente, pelo CDD, a nossa sugestão é que você considere que você conte um ponto. Então, se aparecer uma branch, uma função como argumento, um acoplamento, um condicional, né, e uma herança, quer dizer que você tem 5 pontos. E aí, você vai contando isso, né, quando for aparecendo no seu código, tanto em código que você está criando, quanto em código que você está mantendo, por exemplo. E aí, qual que é o limite? Porque a sacada do CDD, além de ajudar você a derivar uma métrica que guia o entendimento, a sacada, na nossa opinião, é que ter um limite faz toda a diferença. Você sabe até onde pode ir no seu código e todo mundo vai conseguir olhar para aquele código e falar assim, esse código tem esse número de pontos de dificuldade de entendimento e passou do limite. E você sabe, quanto mais próximo do limite, supostamente mais difícil é de entender, dado a métrica derivada. Rodando as métricas, a gente chegou aqui, né, numa formulinha atual, beleza? Que obviamente precisa de mais exploração, mas eu acho que dá um bom guia que é assim. O seu limite sempre deve ser o número de itens escolhidos multiplicado o dobro, né? O dobro do número de itens escolhidos, né? Então, multiplicar o número de itens escolhidos multiplicado por 2 ou maior. Ou seja, se eu tenho 5 itens, a gente sugere que você possa começar com um limite de 10 pontos por unidade de código. Se eu tivesse 3 itens, a gente poderia começar com 6 ou mais pontos de unidade de código. Por que o dobro? Não tem uma explicação formal ainda, é só uma sensação. Mas o dobro de pontos, né? Então, você pegar o número de itens e multiplicar por 2, te dá a folga ali, né? Parece dar uma folga necessária para você trabalhar em cima da unidade de código, beleza? Então, imagina que você conseguisse que você colocasse 5 itens e o limite fosse 7. De vez em quando você mal vai começar a escrever código e já vai ter chegado no limite. Isso é bom, isso é ruim? Precisa explorar. Mas a gente quis dar essa folga que pareceu fazer sentido quando a gente estava fazendo as dinâmicas. Então, como vocês sabem, né, aqui no canal eu já fiz muito código guiado por uma métrica que eu tinha derivado antes do CDD. E aí, né, o meu limite em geral tem sido 7. Ali, né, a minha métrica tinha 3 e eu coloquei 7, porque 7 é um número sugerido pelo paper antigão do Mágico número 7, também explorado dentro da teoria da carga cognitiva. Mas obviamente, né, aqui você está construindo uma espécie de shared knowledge aí, né, do conhecimento compartilhado. Isso tem essa expressão, né, de mental model ou coisas do gênero em teorias de performance. Então aqui você definiu, né, a equipe inteira, deixando de lado, né, o que você concorda ou discorda, definiu através de um processo democrático aqui, né, o que conta ponto de entendimento para o código pelo próximo intervalo de tempo. Você pode fazer, né, por 15 dias, por 21 dias, por mês, por semana. E explorar isso em retrospectivas para ver se você quer manter ou não. Mas agora você tem um jeito claro de todo mundo na equipe, da pessoa com menos experiência, né, nesse momento, com a pessoa com maior experiência nesse momento, ou com menos expertise nesse momento, até a pessoa com maior expertise. Todas elas vão olhar para o mesmo código e vão julgar o código com o mesmo nível de entendimento. Isso vai te ajudar no code review. Isso vai te ajudar na hora que você estiver implementando novas funcionalidades. Você vai saber, putz, acabei de fazer, ultrapassei o limite. Vou ter que já organizar esse código agora para deixar ele entendível para as próximas pessoas. Efeitos aí, né, colaterais, na verdade, né, efeitos positivos. Geralmente você vai ter um código com design para testabilidade mais acentuado, porque as unidades vão ser menor, tem um limite, e aí, né, as suas classes de teste geralmente também, né, vão respeitar o limite, vão ter, né, uma complexidade proporcional às unidades que você criou. Você pode ter uma documentação mais fácil, né, vai estar lá escrito para a sua equipe o que é que significa entendimento, a pessoa vai poder olhar, quando no onboarding dela, da equipe, ela vai olhar e falar, entendi, é assim que eu tenho que olhar para todos os códigos, já sei qual é o meu limite aqui nesse momento, né? Quando a pessoa for refatorar o código, ela fala, putz, essa classe tem 20 pontos. Se tem 20 e o limite é 10, dado esta métrica, então quer dizer que quando eu acabar de refatorar, existe uma bela chance de eu ter 2 unidades com 10, por exemplo. Então eu enxergo essas várias possibilidades aí, tá?
tá bom? E eu deixo aqui, né, para ir fechando o vídeo, eu deixo um convite para você. Se você quiser rodar essa dinâmica na sua equipe, você pode me convidar aqui pelo YouTube, pelo Twitter, pelo LinkedIn. Eu vou ter o maior prazer em facilitar isso para você. A gente constrói agenda e eu facilito isso para você. Ou se você quiser rodar isso dentro da sua equipe, fique à vontade também. Depois me conta, né? Para a gente ir construindo esse pool de métricas que podem ser derivadas dentro de diversas equipes aí, aqui no nosso Brasil. Beleza? Mas era isso que eu tinha para falar para você hoje. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder para você. Tá bom? Era isso. Tchau.